É com muito gosto que vos dou as boas-vindas a este quarto webinar. No primeiro tivemos a oportunidade de abordar aspectos gerais dos dispositivos médicos. No segundo, os caminhos regulamentares específicos para dispositivos médicos órfãos e inovadores. A semana passada tivemos a oportunidade de analisar como reconhecer um software utilizado em saúde e identificar se é um dispositivo médico e perceber quais é que são as regras de classificação do risco aplicáveis. E o tema de hoje leva-nos ao coração do quadro regulamentar europeu, os requisitos gerais de segurança e desempenho aplicáveis ao software enquanto dispositivo médico. À medida que a digitalização progride, nós vamos assistir ao surgimento de soluções cada vez mais complexas. Compreender estes requisitos é essencial, quer para os fabricantes, quer para os profissionais de saúde e também para as autoridades competentes. Hoje teremos a oportunidade de explorar como estes requisitos se aplicam especificamente ao software, desde a gestão do risco, ao ciclo de vida de desenvolvimento, à interoperabilidade, cibersegurança, usabilidade e proteção de dados, e como se articulam quando um software funciona em conjunto com um hardware com finalidade médica. Aproveito para agradecer mais uma vez aos colegas das equipas técnicas do Infarmed e um agradecimento muito especial às colegas que tenho aqui ao meu lado e que nos vão hoje fazer a apresentação, a Sónia Cardoso e a Mariana Madureira da Direção de Produtos de Saúde. Muito obrigada e um bom webinar a todos. Muito obrigada, doutora Érica, e muito bom dia a todos. É um prazer mais uma vez poder contar com a vossa presença para podermos partilhar informação adicional sobre este mundo do software enquanto dispositivo médico. Esta manhã, como já mencionado, vamos abordar a temática das combinações software-hardware, realizar a introdução aos requisitos gerais de segurança e desempenho e também quais são os requisitos em particular que deverão ser tidos em conta quando falamos de hardware e de software. E fazendo um bocadinho a transição para esta temática, na semana passada falámos das questões de qualificação relativas a software com ou sem finalidade médica e desta feita vamos falar de um caso em particular que são a realidade das combinações software e hardware. Hoje em dia estima-se que 1/4 de todos os dispositivos médicos ou contenham software ou eles próprios sejam software, mas muitas vezes não é o software por si só que consegue atingir uma finalidade médica, mas confia-se numa ligação à hardware para efetivamente conseguir atingir esta finalidade. Estamos a falar do quê, por exemplo? De software é descarregado ou que está disponível em wearables, como por exemplo pulseiras, smartwatches, óculos de realidade virtual e que é utilizado para, por exemplo, prevenir, prever ou fazer a gestão de uma doença. Esse software só poderá atingir a sua finalidade através da recepção e de análise de dados, por sua vez são recolhidos ou fornecidos através da utilização de hardware ou de um componente de hardware. Neste caso, o hardware vai frequentemente incorporar sensores que estão integrados, que vão então gerar ou fornecer o tal input data ao software, que vai produzir output data e para além de sensores pode também confiar em câmaras e depois a informação que é recolhida por estes sensores ou câmaras vai ser utilizado numa variedade de softwares que pode também incluir apps. Não esquecer que uma coisa tão simples como o nosso telemóvel pode incluir uma app que seja ela própria um dispositivo médico. Vamos também abordar noutra realidade que ocorre em que estes componentes de hardware ou este hardware não são eles próprios dispositivos médicos ou acessórios, mas podem ser, por exemplo, produtos eletrónicos de consumo de uso geral ou o que nós chamamos os wearables, que traduziria, e é uma terminologia que tenho de admitir, pelo menos eu não estou muito habituada, como produtos digitais vestíveis, os tais wearables que são cada vez mais frequentes. Como já vimos, o hardware pode desempenhar um papel essencial através do fornecimento de informação, sinais, tem um papel essencial ao fornecer a informação que vai permitir ao software atingir a sua finalidade médica.
E uma questão muito importante é como é que o fabricante vai conseguir demonstrar a conformidade do seu dispositivo, do seu software, com requisitos regulamentares, mas desta feita aplicáveis a esta combinação de software e hardware. E a verdade é que neste caso podemos ter, eu dividiria a realidade em dois grandes cenários. Um cenário em que este hardware ou o componente hardware vai vai incorporar o tal elemento de recolha de dados, é ele próprio um dispositivo médico ou um acessório, e a outra realidade, o outro cenário em que este hardware não é pura e simplesmente abrangido pela legislação de dispositivos médicos e não é ele próprio um dispositivo médico ou acessório. Muito software cria informação médica com a finalidade de diagnóstico ou de terapêutica e vai fazê-lo através do tratamento dos dados e dos sinais que são produzidos pelo hardware. E a finalidade médica prevista destas aplicações só vai poder ser alcançada através da utilização deste hardware ou componentes. Mas a verdade é que temos também de garantir que estes componentes têm um desempenho, uma exatidão e uma fiabilidade que sejam suficientes para que os dados sejam confiáveis e possam ser utilizados pelo software, considerando a sua finalidade e também o estado geral de arte. E de que exemplos de combinações é que poderíamos estar a falar? Podemos falar de um componente de hardware externo, como por exemplo um sensor que está incorporado num adesivo térmico, um fabricante X, que é responsável pelo fabrico, pela colocação no mercado deste sensor que está incorporado no adesivo, e depois é também disponibilizado por parte do mesmo fabricante uma aplicação que vai receber os dados recolhidos por este sensor e vai fazer um cálculo, uma operação sobre estes dados que e podem ser coisas como receber os dados fisiológicos que são recolhidos pelo sensor, como temperatura corporal, a saturação de oxigênio periférica, a recolha de frequência cardíaca, e esses dados alimentam uma aplicação que vai gerar dados de interesse no âmbito do diagnóstico e da terapêutica. Essa aplicação pode correr no nosso smartphone, no nosso telemóvel, e geralmente em elevado número de aplicações existe também a possibilidade de fazer a transmissão de todos estes dados a profissionais de saúde. E aqui temos um exemplo de um componente hardware com uma aplicação software que me produz uma finalidade médica que pode até ser utilizada por profissionais. E em que todos os componentes são da responsabilidade de um mesmo fabricante. Mas a verdade é que também existe no mercado outra realidade, que é o caso em que tenho o fabricante X, por exemplo, que está a produzir o meu sensor colocado no adesivo térmico, mas em que existem uma série de aplicações, neste caso, por exemplo, teria uma aplicação do fabricante Y, que é colocada no mercado precisamente com a finalidade de recolher os dados, parâmetros fisiológicos recolhidos por este sensor, trabalhá-los e produzir a tal informação de interesse clínico. Temos aqui duas realidades, dois produtos, um da responsabilidade do mesmo fabricante, no outro caso, um produto que é da responsabilidade de um fabricante terceiro, e existem até casos de várias aplicações que podem ser utilizadas com o mesmo sensor. Muito importante, cada um dos fabricantes indicou que o sensor se destina a dar informação e que aquela aplicação é compatível e funciona com aquele sensor para fazer a recolha desta informação. Podemos também ter o caso em que o componente de hardware está ele próprio incorporado num telemóvel ou num wearable que vai funcionar em conjunto com uma aplicação para produzir esta informação de interesse médico. Tal como acontece no primeiro caso, também nesta segunda realidade, eu posso ter um cenário em que o fabricante é responsável e coloca no mercado ambas as componentes para conseguir atingir esta finalidade médica, ou tenho um segundo fabricante que pode disponibilizar uma ou várias aplicações que vão receber informação
do tal componente de hardware que está incorporado num smartphone ou num wearable para produzir informação que pode ela também ser partilhada não só com o próprio doente, mas também com os profissionais médicos que confiem na sua utilização. Aqui vimos exemplos concretos de casos em que o software e o hardware não atingem a sua finalidade médica por si só, têm de funcionar em conjunto e, como já vimos, este é um cenário que está previsto no regulamento dos dispositivos médicos. Apenas recordar que a finalidade prevista de um dispositivo, e a finalidade é determinada pelo fabricante, pode ser alcançada de forma isolada por um dispositivo médico ou pela utilização em combinação de vários dispositivos médicos ou dispositivos médicos e acessórios. Mais uma vez, é importante salientar que princípio de qualificação para que o software seja enquadrável na legislação de dispositivos médicos tem de ter uma finalidade médica e, como consequência, o fabricante tem de evidenciar que o seu dispositivo está em conformidade com a legislação aplicável, neste caso o regulamento dos dispositivos médicos. E no que é que se consubstancia esta prova de conformidade? O fabricante vai ter de verificar, validar e provar que esta interação entre o software e o hardware permite a que o software tenha um fim último, uma finalidade que se prove que é eficaz, seguro e tenha o desempenho adequado. E existem também várias opções ou várias realidades em que isto pode acontecer. Podemos ter um cenário em que o hardware ou um dos seus componentes é colocado no mercado como um acessório de um software, que sendo ele próprio o software um dispositivo. Temos um segundo cenário em que o hardware é ele próprio colocado no mercado como um dispositivo médico e pode ser como parte de um sistema ao abrigo do artigo 22, em combinação com outro dispositivo médico ou sendo ele próprio uma parte integrante de um dispositivo médico. Mas essencialmente temos aqui duas realidades, uma realidade em que o meu hardware está dentro da legislação dos dispositivos médicos e uma segunda realidade que corresponde à opção 3, em que o meu hardware ou componente de hardware faz parte de um produto de consumo geral ou é apenas um wearable, não é enquadrável como um dispositivo médico ou um acessório e não tem uma finalidade médica explícita por si só. E que preocupações ou o que é que o fabricante de software tem de fazer numa realidade e noutra? Então, no caso das opções 1 e 2, em que tem um acessório ou um dispositivo médico como hardware, o fabricante do software terá sempre de demonstrar a conformidade do seu software com o regulamento de dispositivos médicos, incluindo aqueles que são constantes do anexo 1 do regulamento, que foca precisamente os requisitos gerais de segurança e desempenho, dos quais a Mariana nos vai falar daqui a minutos. É também responsabilidade do fabricante de software verificar, validar, demonstrar a segurança, a reprodutibilidade, a compatibilidade e a interoperabilidade do dispositivo médico ou acessório com o qual o software vai funcionar em combinação. E isto em todas as suas variantes, em todas as suas possíveis configurações para atingir a finalidade médica. A avaliação clínica tem naturalmente de ser considerada tendo em conta a finalidade médica pretendida e que é alcançada em combinação software e hardware. Neste caso, porque o hardware ou o componente de hardware é ele próprio um dispositivo ou um acessório, o fabricante do software terá outro nível de confiança em que estes componentes vão estar conforme com os requisitos que lhes são aplicáveis, desde que sejam utilizados em conformidade com a finalidade para a qual foram colocados no mercado e que sejam utilizados em condições normais. Em termos de gestão de risco e fiscalização pós-mercado, o fabricante do software tem de garantir que vai estabelecer e implementar canais de comunicação adequados para assegurar que tem implementados mecanismos de notificação que são eficientes para quaisquer alterações ou incidentes que ocorram e estejam diretamente ligados com o hardware.
A ideia-chave que quero focar é que se eu estou a utilizar hardware que é ele próprio regulado pela legislação dos dispositivos médicos, eu, enquanto fabricante de software, tenho outro nível de confiança, mas tenho de mesmo assim assegurar uma série de aspectos no que toca à combinação entre estes dois componentes. Temos então um segundo cenário que corresponderá à opção 3, em que eu, fabricante de software de dispositivo médico, tenho de confiar numa componente de hardware ou em hardware que não é ele próprio regulado pela legislação de dispositivos e está dentro da legislação que é aplicável aos produtos em gerais ou a produtos digitais. O primeiro ponto é que não pode confiar na existência de conformidade destes componentes com o regulamento dos dispositivos médicos. Não vai ser suficiente apenas verificar alguns aspectos como a segurança e o desempenho, vou ter de fazer uma avaliação e tenho de ter aqui um papel mais ativo, porque eu vou ser responsável pela segurança, desempenho e reprodutibilidade do hardware e do componente de hardware, não sendo eles dispositivos médicos, nesta utilização combinada com o software, e isto, mais uma vez, em todas as valências e todas as configurações que eu, enquanto fabricante, previ para o meu software. Vou ter de cumprir os requisitos em condições equivalentes à situação em que um fabricante combine um dispositivo médico com qualquer outro tipo de produto, que é o que acontece, por exemplo, no âmbito da aplicação do artigo 22, que nos fala na realidade específica de quando eu tenho um sistema ou conjunto, sendo que neste caso terei um sistema constituído por um software dispositivo médico e uma componente de hardware que é abrangida por outro tipo de legislações, mas que, no entanto, eu vou ter de ter garantias relativamente a uma série de parâmetros para poder confiar que o meu software vai entregar informação condizente e que possa ser utilizada para a finalidade médica que eu software. A documentação técnica, naturalmente e necessariamente, vai ter de identificar e descrever claramente todos os produtos que são destinados a ser utilizados em combinação com o meu software. Já no âmbito da gestão de risco, vou ter de elaborar e documentar enquanto fabricante um plano de gestão de risco, tanto para o software como para o hardware, e todos os aspectos que podem ter impacto na segurança e no desempenho do meu software. Vou ter de apresentar, de demonstrar evidência clínica para todas as configurações possíveis, e estamos a falar, por exemplo, de todas as plataformas em que o software pode funcionar. No âmbito do sistema de fiscalização pós-comercialização, vou ter de monitorizar e avaliar ativamente e sistematicamente todas as informações de mercado que estou a recolher ao longo do ciclo de vida do software, bem como dos componentes de hardware e que possam ter impacto na segurança, no desempenho, na reprodutibilidade, interoperabilidade e compatibilidade com o software. Vou ter necessariamente de criar e implementar controles adequados, através dos quais eu vou poder monitorizar se o hardware ou o meu componente de hardware está a funcionar na forma que é pretendida para possibilitar a utilização do meu software, e quaisquer riscos que sejam identificados pela utilização deste hardware vão ter de ser adequadamente mitigados pelo fabricante. E isto para, mais uma vez, garantir que a utilização em combinação de ambos os componentes é segura e vou ter um desempenho do software dispositivo médico que estou a disponibilizar aos doentes e aos profissionais de saúde. Apenas numa nota final, indicar qual é a guidance onde podem encontrar esta informação adicional sobre esta realidade dos produtos combinados de software e hardware, que é uma realidade cada vez mais comum no nosso dia-a-dia. E passo a palavra à Mariana para falar então dos tais requisitos gerais de segurança e desempenho. Olá de novo, bom dia e obrigada, Sónia, por nos ter mostrado ou apresentado
um pouco desta complexidade das tecnologias digitais em saúde, ou das soluções digitais em saúde, que encontramos no nosso dia-a-dia. Este slide serve apenas para mostrar um bocadinho o impacto que estas tecnologias, das novas tecnologias de informação e comunicação, tiveram na passagem das diretivas para os regulamentos. Portanto, em publicações, encontramos, por exemplo, em publicações de 2012, que a ligação, a conexão à internet era algo que se imaginava, que se via ter uma grande utilização até 2020 aqui. Portanto, neste momento, eu diria que é difícil, tem-se mais acesso à internet do que a outros bens mais essenciais, e em todo é uma questão global. E também outro impacto, para além desta conectividade, um dos outros impactos é a miniaturização e a multiplicação, a diversidade, portanto, destes pequenos gadgets ou equipamentos de hardware que podem dar suporte também e ser enquadrados nestas soluções digitais em saúde. Portanto, e aqui vemos a proliferação portanto, desde os computadores, computadores portáteis, a telemóveis, digamos, uma grande complexidade, até pequenos objetos como os relógios, anéis e isso, que integram sensores e transmitem para o software, para o software, e, portanto, gerando estas combinações e estes cenários que a Sónia nos apresentou. Tudo isto veio então trazer, impactar a legislação dos dispositivos médicos. Portanto, temos as apps e o software, como já vimos, temos as comunicações sem fios, portanto, wireless, temos dispositivos wearable ou vestíveis, como a Sónia referiu, que é um termo que é difícil de encontrar. Temos os sensores. Todas estas, que são componentes de hardware, que podem ser eles próprios dispositivos ou não, tal como as câmaras, e temos também estas situações complexas. Tudo isto trouxe alguns desafios para os regulamentos dos dispositivos médicos e dos dispositivos para diagnóstico in vitro, gerando, digamos, nos regulamentos uma alteração dos requisitos que vieram das diretivas. Nas diretivas focavam-se mais portanto, em objetos físicos, e nos regulamentos temos também uma componente de requisitos que apoiam, que refletem um pouco estas tecnologias digitais. Desde logo a cibersegurança, a interoperabilidade e outros aspectos que também se traduzem, na altura foram um desafio e continuam a ser, que é o facto de termos novos operadores económicos no setor e que são comercializadas depois em contexto digital, disponibilizadas através da internet. Tudo isto foram e são desafios ao regulamento. Já vimos que um dos passos importantes, e nestes webinars já foi falado anteriormente, a qualificação e a classificação, daí é que estes cenários apresentados pela Sónia são relevantes para podermos enquadrar estes nossos sistemas. E o outro passo, uma vez sabendo o caminho, se é dispositivo ou não, e a classificação, cabe também seguir outro passo importante, que é listar os requisitos gerais de segurança e desempenho que se aplicarão ao nosso dispositivo médico. Portanto, um passo importante no ciclo de vida do dispositivo médico. Antes de entrarmos em alguns requisitos a considerar, para o caso do software e combinações de software-hardware, apenas aqui referir que estes requisitos gerais de segurança e desempenho assentam na filosofia, nova abordagem ou o enquadramento da nova legislação atual, que aplicado aos produtos com marcação CE. Isso já foi falado também anteriormente. Apenas dizer que é uma legislação que não tem as soluções ou as especificações técnicas, não traduz na própria legislação
todas essas soluções seria impossível, dada a diversidade e multiplicidade de tecnologias e produtos que temos no mercado, mas tem sim alguns, digamos, aspectos, alguns requisitos de forma agregada que permitirão apoiar nesse caminho de encontrar essas soluções e que se traduzem depois em, quer na utilização de normas harmonizadas ou outras. Perdão. O que é que o nosso regulamento, e vou focar um pouco mais no regulamento dos dispositivos médicos, nos dispositivos de diagnóstico in vitro. Volta. Já estamos aqui a dizer. Obrigada por não terem desistido de nós. Mas pronto, estava retomando aqui a apresentação. O que o regulamento diz é que os dispositivos só podem ser colocados no mercado ou entrar em serviço, cumprindo, claro, o regulamento, e utilizados de acordo com a finalidade prevista. Também refere o mesmo artigo: cada dispositivo é cumprir os requisitos gerais de segurança e desempenho que está estabelecido no anexo 1 e que são aplicáveis atendendo à finalidade prevista, e que a demonstração da conformidade com esses requisitos gerais de segurança e desempenho inclui uma avaliação clínica. Apenas aqui indicar, porque o slide é um bocadinho cheio, não conseguem ler todas as, digamos, todas as entradas aqui, mas poderão consultar depois no anexo 1 do regulamento. Apresentamos então o anexo 1 e como é que ele se organiza, que são, portanto, o anexo 1 relativo aos requisitos gerais de segurança e desempenho, que é abreviado com RGSD. Os requisitos dividem-se em 3 partes: são os requisitos gerais, que é do 1 ao 9, ali está de 1 ao 8, porque o 9 eu suprimi-o para poder, digamos, enquadrar aqui o desenho no slide de forma melhor, porque este requisito geral 9 é relativo aos dispositivos do anexo 16, portanto, aos produtos do anexo 16, aqueles que não têm finalidade médica. São requisitos gerais, onde tem, por exemplo, a gestão de risco e a avaliação do benefício-risco, que já veremos a seguir. Tem requisitos, depois, requisitos aplicáveis à concepção e ao fabrico,
por exemplo, no caso de termos um dispositivo constituído por substâncias com ou nanopartículas ou nanomateriais, pode aqui encontrar forma de cumprir, tem que ser selecionado o requisito que ajuda a procurar soluções para cumprir o próprio requisito, se é possível de ser esterilizado ou não, e também tem aspectos novos que são mais relacionados com o software e com o hardware e que veremos a seguir. E depois tem requisitos relativos às informações, portanto, os requisitos aplicáveis à concepção e ao fabrico é desde o número 10 ao número 22, e depois temos os requisitos gerais relativos às informações fornecidas com o dispositivo, onde temos a rotulagem, instruções de utilização, que é o requisito geral número 23. Claro que são nestes 23 requisitos gerais de segurança e desempenho, tem muitas subsecções que depois permitirá encontrar as melhores soluções para o nosso dispositivo médico. Para demonstração da conformidade com estes requisitos gerais de segurança e desempenho, os fabricantes devem analisar e identificar quais destes requisitos são aplicáveis, tendo em consideração sempre a sua finalidade. E documentar e apresentar as justificações para aqueles que não são aplicáveis. Portanto, deve correr a lista e dizer este aplica-se, este não se aplica, e quando se aplica, encontramos as soluções e os métodos para no fundo, vão dar as nossas especificações técnicas para cumprir a demonstrar a conformidade do dispositivo. Quando não se aplica, tem que ser encontrado um racional para justificar. Depois encontram-se, para aquele dispositivo, devem ser selecionadas ou especificações comuns, quando as haja e sejam aplicáveis, as normas harmonizadas ou outras soluções. As normas não são, digamos que, são de cariz voluntário. Outras soluções podem ser especificações definidas pelo próprio fabricante, porque se estamos a falar de tecnologias inovadoras, soluções digitais, algo que é completamente novo, pode não haver ainda normas desenvolvidas para aquele efeito. Portanto, o fabricante pode desenvolver especificações internas que sejam exigentes ou que manifestem ser mais exigentes com normas que às vezes possam estar disponíveis. Isso tudo deve ser documentado e devidamente, porque também o sistema de gestão de qualidade é importante para agregar toda esta informação. Como eu estava a dizer, portanto, as especificações comuns, quando são disponíveis, devem ser seguidas. As normas harmonizadas, aqui é um pouco para dar alguns exemplos dos diferentes tipos. Portanto, temos as normas horizontais, são aplicáveis a todo o tipo dos dispositivos médicos. Temos aqui, por exemplo, a 13.485, que é dos sistemas de gestão da qualidade. Temos a ISO 14.971 para sistemas de gestão de risco. E depois temos outras normas que são também conhecidas como normas de grupo ou de família, que são as semi-horizontais, que cobrem famílias específicas de dispositivos médicos. Para equipamento, por exemplo, médico elétrico, esta 60.601, e haverá outras para software enquanto dispositivo médico e outros grupos de dispositivos médicos, para aqueles que são relativos à parte de esterilização, etc. Normas verticais são normas de produto, por exemplo, para próteses para válvulas cardíacas, que esta é norma harmonizada 5.840, portanto, ou outras soluções, como já vimos, tendo sempre em conta aquilo que é considerado o estado da arte. Então, para cada requisito geral de segurança e desempenho identificado e aplicável, e de forma a reduzir e mitigar os riscos identificados na avaliação, o fabricante deve implementar métodos para verificar e validar a segurança e o desempenho dos dispositivos. E pode ser por meio de testes de engenharia, de laboratório, de simulação, testes em animais, quando justificado, seguindo as melhores práticas, estudos técnicos, outros incluindo, claro, a literatura publicada
e que é aplicável àquele dispositivo enquadrado na sua finalidade pretendida. O fabricante deve também produzir documentos claros, organizados, facilmente pesquisáveis e inequívocos, com evidência dos resultados dos métodos aplicados. Pronto, isto são, digamos, bons princípios a aplicar. Deve monitorizar e manter-se proativo face às constantes atualizações e impactos. E aqui temos, por exemplo, estar a par do estado da arte significa que pode haver uma nova guidance que surja ou um artigo científico que venha a impactar a tecnologia, uma nova guidance do contexto mais regulamentar, alterações às matérias-primas, novos riscos identificados, tudo isso deverá ser enquadrado. Aqui, apenas de forma genérica, falar um pouco dos requisitos gerais, que é o requisito geral de segurança e desempenho do 1 ao 9, pronto, excluindo aqui o anexo 16, que é o 9, mas de forma genérica, estes requisitos aludem a que os dispositivos devem atingir o desempenho previsto pelo fabricante e ser concebidos e fabricados de tal modo que se adequem, pronto, nas condições normais de utilização, se adequem à finalidade prevista, que devem ser seguros e eficazes e não comprometer o quadro clínico. Os eventuais riscos associados à sua utilização constituem riscos aceitáveis quando ponderados pelo benefício e atendendo ao estado atual do conhecimento geralmente conhecido. Portanto, esta frase diz muito sobre a necessidade de ter um enquadramento relativo às características de desempenho do dispositivo, a aspectos de segurança a ter em conta, ao sistema de gestão de risco, à usabilidade e aspectos ergonómicos, às características e desempenho ao longo do ciclo de vida do dispositivo médico, portanto, testes de fadiga, etc. Portanto, deve ser considerado neste contexto, dependendo do tempo de duração do próprio dispositivo médico, os efeitos não desejáveis e, portanto, acaba por ter também o 9, cobre estes aspectos gerais para os dispositivos do anexo 16, mas digamos que diria que cobre aqui aspectos da segurança desde o desempenho, portanto, considerar a segurança da utilização do dispositivo desde a fase do desempenho, a gestão de risco, da concepção, peço desculpa, e a análise benefício-risco. Em particular, referir aqui os requisitos gerais, dois requisitos gerais de desempenho que entraram como novidade para a lista no regulamento. Em particular, o requisito número 14, que é a construção de dispositivos e interação com o seu ambiente. Foca-se essencialmente na concepção física e funcional do dispositivo, tendo em conta a sua interação com o ambiente ao seu redor ou com outros dispositivos durante o uso real. Neste contexto, a mitigação de riscos será relacionada com influências externas ou as condições ambientais razoavelmente previsíveis, os campos magnéticos, efeitos elétricos, eletromagnéticos externos, descargas eletrostáticas ou interferências de radiofrequência, por exemplo. Portanto, terão que ser enquadrados neste contexto. Os dispositivos também, o que é referido é que devem ser concebidos e fabricados de forma a permanecerem seguros e funcionarem conforme o esperado, não apenas isoladamente, mas também quando usados em conjunto. Já vimos há pouco exemplos dessa combinação, com outros dispositivos ou produtos ou sob condições ambientais variáveis. Temos que ter em conta a eventual interação negativa entre o software e o ambiente informático na qual funciona e interage. Portanto, interações que sejam intrusivas para o próprio sistema. O que refere também é que os dispositivos que trabalham em conjunto com outros dispositivos
ou produtos devem ser concebidos e fabricados de modo a que a interoperabilidade e a compatibilidade sejam fiáveis e seguras. Portanto, algo novo que temos também no regulamento, a par do que seja a definição do que se entende por interoperabilidade e compatibilidade, que também se deve ter em conta quando temos estas combinações. Aqui, uma chamada de atenção é, sempre que o nosso dispositivo médico interage, seja destinado a interagir ou a conectar-se com o registro de saúde eletrónicos, e que está um erro, e aqui nos aspectos relativos à interoperabilidade, para além de cumprir com o próprio regulamento, ele também deve cumprir com o Regulamento do Espaço Europeu de Dados em Saúde em matérias de interoperabilidade. Portanto, deve adicionar, em conjunto com os outros requisitos, os requisitos deste regulamento de forma a completar esta matéria, no caso de destinar a interagir com o registro de saúde eletrónico. Neste contexto ainda, fala também que no fundo, o que este requisito prevê é a forma como os fabricantes devem avaliar a interoperabilidade, a cibersegurança e a integridade dos dados em cenários realísticos, incluindo atualizações de versões de software e falhas de conectividade. E é aqui uma ligação, faz aqui uma ligação com o requisito número 17, que vamos já ver. Portanto, e este requisito é relativo a sistemas eletrónicos programáveis, dispositivos que incorporam sistemas eletrónicos programáveis e software que constituam por si mesmo dispositivo médico. Portanto, estamos aqui a falar também de sensores ou outros componentes, como também já vimos atrás. Portanto, o software que seja dispositivo ou que esteja integrado noutros dispositivos, estes dispositivos devem ser concebidos de forma a garantir a repetibilidade, a fiabilidade e o desempenho de acordo com a sua utilização prevista. Caso se verifique uma condição de falha única, devem ser adotadas medidas adequadas para eliminar ou reduzir, tanto quanto possível, os riscos ou a diminuição de desempenho que daí possam advir. Deve ser desenvolvido e fabricado de acordo com o estado atual dos conhecimentos, sempre. Portanto, é algo que é muito enfatizado ao longo de todos estes requisitos, tendo em conta os princípios do ciclo de vida do desenvolvimento, da gestão de risco, incluindo a segurança das informações, da verificação e da validação. Quando o software se destina a ser utilizado em conjunto com plataformas informáticas móveis, os telemóveis, por exemplo, deve ser concebido e fabricado tendo em conta as características específicas dessa plataforma, o tamanho e contraste do ecrã, por exemplo, e os fatores externos relacionados com a sua utilização. O nível de luz ou de ruído podem aqui também ser um fator que pode impactar no seu desempenho. Os fabricantes devem indicar os requisitos mínimos em matéria de hardware, características das redes informáticas e medidas de segurança informática, nomeadamente proteção contra o acesso não autorizado, necessários para que o software funcione conforme pretendido. E estamos aqui, de facto, a cobrir nestes requisitos aspectos de cibersegurança e proteção de dados. Portanto, no contexto das diretivas, as diretivas focavam-se na vertente da segurança do safety, com esta digitalização e com este novo texto do regulamento, além dos aspectos da segurança na vertente de safety, também temos os aspectos na vertente de segurança, da cibersegurança, o security, que é aqui focado, e a proteção de dados também aqui em ter em conta. Na vertente da cibersegurança, há que reforçar que, de forma a mitigar os riscos inerentes a este aspecto, pelas vulnerabilidades que possam ser identificadas no contexto da utilização do dispositivo médico, existe uma guidance também MDCG que fala e clarifica como mitigar estes riscos
no contexto dos dispositivos médicos. E desde logo refere que são matérias que devem ser, digamos, requisitos que devem ser integrados na análise do anexo 1, que é do Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho, em que aqui o risco, a vertente do risco nestes requisitos é, digamos, cumulativa entre a segurança do safety e a segurança do security ou a cibersegurança. Portanto, e o balanço de risco tem também em conta este aspecto. Aqui mostrar que há aspectos de cibersegurança que impactam, que devem ser considerados, que impactam a segurança do dispositivo para o próprio doente e outros que acabam por ser relacionados mais com o funcionamento do dispositivo e que não têm impacto direto no desempenho ou na segurança para o próprio doente. E aqui, desde logo, se pensarmos num pacemaker e no facto do pacemaker gerar alertas para o exterior para informar que há um problema ou com o dispositivo ou com o próprio, que ficou sem bateria antes do tempo ou alguma questão mais de saúde com o próprio utilizador, ele tem que ter, também pode ser, digamos, este canal que gera o alerta para o exterior também pode ser um canal de acesso para, digamos, se quiserem fazer um ataque de cibersegurança ao próprio pacemaker. Portanto, aqui tem que haver um compromisso em que as medidas de mitigação do risco não podem pôr em questão, portanto, não podem ser nem muito fracas, porque senão pode haver uma intrusão no próprio dispositivo, não pretendida. Também não podem ser muito restritivas, as medidas de segurança muito restritivas poderá impedir que estes alertas saiam para o exterior e também podem impactar na própria segurança da utilização do dispositivo. O que é um facto é que esta guidance também refere que quando se avaliam os riscos, de acordo com o anexo 1, que é importante ter em conta os aspectos, as questões de security, portanto, cibersegurança, na gestão de risco, mesmo nos casos em que a security, este aspecto de cibersegurança, não está explícito nos requisitos do regulamento. E aqui lista alguns dos requisitos. Portanto, isto no contexto da mitigação de riscos. A mitigação também deve incluir os riscos de cibersegurança e os impactos do safety, portanto, a segurança para o próprio doente. Para acabar, vamos só ver aqui este último requisito, que também é sempre muito importante, porque é através da informação que é fornecida com o dispositivo, através da rotulagem, instruções de utilização, que é uma forma de mitigar alguns dos riscos da utilização do dispositivo. E, à partida, tendo uma app ou um software, não se prevê que exista uma rotulagem em suporte de papel. Portanto, aqui o regulamento também refere que as instruções de utilização possam ser utilizadas em suporte de papel. Em suporte eletrónico, portanto, desde que fixadas as condições, e aqui temos o regulamento que é o 207/2012, que agora foi atualizado para a sua versão, para uma nova versão com um âmbito de aplicação mais alargado, e a última, digamos que a última versão deste regulamento é 1234/2025. Portanto, é o e-labeling, vá lá muitas vezes apelidado de e-labeling ou EIFU, portanto, digamos, são as regras para o formato eletrónico das instruções de utilização. E aqui, claro, abrange o software, tem no seu âmbito a aplicação ao software e às apps, e foi estendido também a todos os dispositivos de uso profissional. Mas vamos ver mais à frente também
uma webinar sobre este assunto. Claro que também o conteúdo, digamos, as informações a conter são muito importantes, por exemplo, no caso destes sistemas eletrónicos programáveis, os dispositivos que incorporem estes sistemas ou que sejam eles próprios software, os requisitos, as informações a conter nas instruções são requisitos mínimos em matéria de hardware, características de redes informáticas e medidas de segurança informática, incluindo proteção contra o acesso não autorizado necessário para que o software funcione conforme pretendido. Portanto, são alguns dos aspectos que o regulamento refere. A guidance também adiciona alguns elementos que poderão ser tidos em consideração. A guidance que referi anteriormente dos aspectos de cibersegurança, que deve também ter em conta a idade, outros fatores limitantes dos utilizadores, métodos para autenticação e autorização devem ser apropriados ao dispositivo médico. Também referir que a parte da cibersegurança, esta matéria será desenvolvida também num outro webinar. E pronto, agradecer a vossa atenção, ficando ao dispor para alguma questão que possa ser ainda clarificada. Muito obrigada a todos. Agradeço a vossa disponibilidade para terem acompanhado este webinar connosco. Queria-vos só, em termos finais, eu não sei se há algumas perguntas, penso que não há perguntas. Realmente o tema não é fácil. Esta era digital e os dispositivos, a evolução dos dispositivos digitais tem realmente trazido novos desafios, e estes novos desafios são para todos, incluindo para os reguladores. A nossa legislação, realmente com estes requisitos gerais muito gerais, não é? Muito abrangentes, permite realmente ter matéria para garantir, matéria para garantir uma conformidade no mercado destes dispositivos digitais. Se não fosse tão abrangente estes requisitos, não seria possível. Portanto, a aplicação da nova abordagem a estas matérias ou aos regulamentos de dispositivos médicos é realmente uma boa aposta, continua a ser uma boa aposta. Mas realmente aquilo que eu vos digo é que é um grande desafio, e é um grande desafio também para todos nós. E todos nós estamos todos os dias a aprender, porque todos os dias estamos surpreendidos com uma nova tecnologia, uma nova solução, algo que nos faz pensar. Também realçar aqui o grande trabalho europeu que tem acontecido. Há imensas guidances, vocês têm visto ao longo destes webinars, vão continuar a ver a quantidade de guidance que está produzida a nível europeu, com muitas destas guidances relativas a estas matérias foram produzidas quer pelo grupo em que a Mariana é chefe, portanto o NET, quer pelo grupo da Sónia, que também é chefe da classificação borderline. Portanto, é realmente muito importante todo este material, porque nos ajuda a todos a interpretar estes requisitos e a tentarmos ou conseguirmos ter, o nosso objetivo é conseguirmos ter softwares que são dispositivos médicos seguros e com excelente desempenho. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Tranquilo, obrigada. Vamos voltar em janeiro. Exatamente. Vamos todos para férias, férias dos webinars. Eu queria agradecer a todos os colegas quer da DPS, quer dos serviços que nos estão aqui a apoiar, a DSTI, o GRID, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nestes webinars. O esforço adicional que foi construí-los e pensar neles e pô-los em prática, mas sobretudo aos colegas que fazem estas apresentações e têm tanto cuidado em estudar e apresentar o melhor que sabem, o melhor que podem e tenho a certeza que do melhor que se faz
sem dúvida, apresentar aqui, do ponto de vista regulamentar, aquilo que mais de novo temos sobre estas matérias da saúde, dos dispositivos que são digitais. Espero que tenham um bom Natal, mas que tenham um santo Natal, umas santas férias, umas santas festas, e voltamos a ver em janeiro. Janeiro. Muito obrigada a todos.